uma artista idosa, é humilhada em público pela própria nora durante um evento importante da comunidade. Coberta de farinha e exposta nas redes sociais, ela vê sua reputação desmoronar diante de todos. Mas o que ninguém espera é que ela já havia reunido provas de uma armação cruel por trás da farsa. Quando a verdade explode no palco, a mulher que tentou destruí-la descobre que a justiça pode ser silenciosa, mas jamais cega. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A luz da manhã entrava pelas janelas altas do ateliê, desenhando formas douradas sobre as esculturas que descansavam em prateleiras de madeira envelhecida. O cheiro de argila úmida se misturava ao aroma de café coado na hora, criando aquela atmosfera única que só os espaços habitados por anos e anos de dedicação conseguem ter. Helena Carvalho, aos 73 anos completados há poucos meses, movia as mãos com a mesma delicadeza e precisão de sempre sobre uma nova peça, seus dedos calejados mas sensíveis, moldando curvas suaves e expressões sutis em cada centímetro de barro. O ateliê ficava no centro histórico de Ouro Preto, numa casa colonial que resistia ao tempo como ela própria resistia às adversidades da vida. As paredes grossas de pedra-sabão guardavam memórias de décadas inteiras, desde o dia distante em que chegara ali com Antônio, seu marido amado, ambos sonhando construir juntos um refúgio sagrado para a arte em meio às ladeiras íngremes e às igrejas barrocas majestosas da cidade mineira. Haviam sido anos gloriosos de trabalho conjunto, de noites em claro transformando ideias abstratas em formas concretas, de sacrifícios silenciosos que ninguém via ou valorizava, mas que moldavam profundamente cada peça exposta naquele santuário criativo que construíram tijolo por tijolo, sonho por sonho. Helena limpou cuidadosamente as mãos no avental manchado de argila seca e fresca, aquele avental de lona azul que usava há pelo menos 15 anos e que carregava as marcas visíveis de incontáveis criações, e caminhou devagar até a janela que dava para a rua de pedras irregulares. Lá fora, turistas de várias partes do Brasil e do mundo passavam em grupos animados, fotografando as construções coloniais com seus celulares modernos, completamente alheios às histórias profundas e complexas que cada casa antiga guardava em suas fundações centenárias. Ela sorriu de leve. Um sorriso melancólico, mas caloroso, pensando em como aquela cidade histórica tinha testemunhado literalmente sua vida inteira, desde o primeiro respiro até este exato momento. Nascera ali mesmo em Ouro Preto, numa tarde chuvosa de março, crescera brincando alegremente nas mesmas ruas estreitas de pedra que agora contemplava. Casara-se emocionada na belíssima igreja de São Francisco de Assis, decorada por Aleijadinho, e criara seu filho único, enquanto sustentava o ateliê inteiramente com as próprias mãos, depois que Antônio partira para sempre, há exatos 15 anos atrás, deixando-a simultaneamente com saudades profundas que nunca cicatrizavam completamente, e com um segredo valioso que apenas os dois compartilhavam e guardavam zelosamente. A campainha antiga da porta principal tocou com seu som característico e meio desafinado, interrompendo abruptamente seus pensamentos nostálgicos. Helena limpou as mãos mais uma vez no avental e foi atender com passos lentos mas firmes sobre o piso de tábuas antigas que rangiam suavemente sob seu peso. Quando abriu a pesada porta de madeira maciça, deparou-se imediatamente com o sorriso impecável e estudado de Mariana, sua nora, acompanhada estrategicamente de 2 sacolas elegantes de uma loja cara e sofisticada da capital. Mariana tinha 38 anos recém-completados, cabelos loiros impecavelmente alisados em um salão caro de Belo Horizonte, unhas sempre perfeitamente feitas e decoradas, e roupas de grife que gritavam silenciosamente bom gosto, dinheiro e status social elevado. Viera originalmente de Belo Horizonte 5 anos antes, quando começara a namorar Roberto com uma intensidade que na época parecera romântica, mas que agora, olhando retrospectivamente, Helena reconhecia como calculada. O casamento acontecera exatamente 2 anos depois do início do namoro, numa cerimônia extremamente elegante e dispendiosa,
que contrastava fortemente com a simplicidade autêntica que Helena sempre prezara e defendera ao longo de toda a sua vida. Desde aquele dia de núpcias, a jovem mulher visitava o ateliê com frequência cada vez maior, sempre trazendo presentes caros e desnecessários, sempre demonstrando preocupação exagerada, sempre sendo atenciosa demais, de uma forma que começava a parecer artificial e forçada. Oi, dona Helena, bom dia. Trouxe uns docinhos franceses especiais para a senhora e também aquele chá importado de ervas que a senhora tanto gosta e que comentou outro dia, disse Mariana, entrando rapidamente sem esperar qualquer convite formal, depositando as sacolas pesadas sobre a mesa de trabalho, já repleta de ferramentas diversas, moldes de gesso e pedaços de argila em diferentes estágios de secagem. Estava pensando muito na senhora desde ontem à noite. Fiquei sinceramente preocupada com aquela tontura forte que a senhora mencionou na semana passada durante o almoço de domingo. Helena franziu a testa levemente, criando pequenas rugas que se aprofundavam ao redor de seus olhos cansados. Não me lembro de ter mencionado nenhuma tontura, Mariana. Tenho certeza absoluta de que não falei nada disso. A nora riu imediatamente, um som cristalino e ensaiado que ecoou artificialmente pelo ateliê silencioso. Ah, dona Helena, a senhora deve ter esquecido mesmo, acontece com todo mundo nessa idade, é perfeitamente normal. Foi exatamente no almoço de domingo passado, quando a senhora levantou muito rápido da cadeira depois da sobremesa. A senhora mesma disse claramente que estava se sentindo meio zonza e desequilibrada. Lembra agora? Helena permaneceu completamente em silêncio por alguns longos segundos, revivendo mentalmente com precisão cirúrgica cada momento daquele almoço familiar. Lembrava-se perfeitamente de cada detalhe minúsculo daquele dia ensolarado, como sempre se lembrava de absolutamente tudo com clareza impressionante. Sua memória continuava afiada, como as ferramentas metálicas que usava diariamente para esculpir e moldar. Não houvera tontura alguma, disso tinha certeza absoluta e inabalável, mas decidiu estrategicamente não confrontar a nora naquele momento. Apenas observou atentamente Mariana abrir as sacolas caras e organizar meticulosamente os doces importados em um prato de porcelana, seus gestos milimetricamente calculados e obviamente estudados. E o Roberto, como está meu filho? Perguntou Helena diplomaticamente, mudando de assunto enquanto retornava ao seu lugar habitual diante da escultura inacabada que a aguardava pacientemente. Está muito bem, sim. Trabalhando bastante como sempre faz, dedicado e responsável. Aliás, dona Helena, eu estava pensando seriamente numa coisa importante. A senhora não acha que seria muito mais confortável e seguro se a gente organizasse melhor a administração completa das finanças do ateliê? Sei perfeitamente que a senhora sempre gostou de cuidar de absolutamente tudo sozinha, mas com a idade avançando inevitavelmente, seria realmente muito prudente e sensato ter alguém competente para ajudar nas decisões importantes, não concorda? Tenho cuidado muito bem de tudo até agora, Mariana, e pretendo sinceramente continuar exatamente assim por muitos anos ainda. Claro, eu sei perfeitamente que a senhora é extremamente capaz, e sempre foi, dona Helena, mas é apenas uma precaução necessária e inteligente, sabe como é? Para o bem da própria senhora mesmo, para sua segurança e tranquilidade futura, até porque esse ateliê maravilhoso tem um valor comercial enorme, não tem mesmo? Imagino perfeitamente o quanto deve valer tudo isso aqui, com todas as obras preciosas do Sr. Antônio e tudo mais que está guardado. Helena sentiu um desconforto crescente e incômodo no peito, uma sensação ruim que não conseguia definir completamente, mas que a deixava em alerta máximo. Não era absolutamente a primeira vez que Mariana mencionava direta ou indiretamente o valor financeiro das coisas, sempre com aquele tom suave e gentil que tentava disfarçar mal a curiosidade verdadeira e a cobiça subjacente. Antônio realmente deixara algumas peças artísticas importantes, isso era verdade inegável, obras que haviam conquistado reconhecimento regional significativo ao longo dos longos anos. Mas o valor real e profundo não estava no dinheiro que eventualmente poderiam valer no mercado de arte, e sim
na história única e insubstituível que cada uma carregava internamente, nos momentos preciosos compartilhados durante todo o processo de criação, nas risadas sinceras, nas discussões apaixonadas sobre técnicas e conceitos artísticos, no amor verdadeiro que moldara pacientemente cada linha curva e cada forma expressiva. As peças têm principalmente valor sentimental para mim, Mariana. Não penso absolutamente em vendê-las, nunca pensei nisso. Ah, eu entendo perfeitamente, Dona Helena. Eu entendo mesmo. Só acho honestamente que seria muito bom e prudente a senhora ter tudo documentado direitinho e profissionalmente, apenas para proteger adequadamente o patrimônio da família toda. O Roberto é filho único, mas a gente nunca sabe realmente o que pode acontecer na vida, não é verdade? Seria uma pena enorme e irreparável se algo valioso se perdesse simplesmente por falta de organização administrativa adequada. Helena respirou fundo, enchendo os pulmões de ar, e continuou trabalhando concentradamente na escultura delicada, suas mãos experientes permanecendo firmes e precisas, apesar da tensão emocional que sentia crescer progressivamente dentro do peito. Mariana permaneceu ali, incomodamente por mais de 1 hora inteira, falando incessantemente sobre coisas aparentemente triviais e sem importância, sempre mantendo aquele sorriso profissional perfeito, sempre soltando comentários que pareciam superficialmente gentis e preocupados, mas carregavam invariavelmente algo mais profundo, algo obscuro que Helena não conseguia ainda definir completamente com palavras, mas sentia visceralmente como se sente a mudança inevitável do tempo atmosférico antes da tempestade finalmente chegar. Quando finalmente a nora se despediu teatralmente e saiu pela porta principal, Helena caminhou pensativa até os fundos silenciosos do ateliê, onde ficava um pequeno quarto modesto que um dia distante fora exclusivamente de Antônio, seu espaço pessoal de reflexão e criação. Ali, cuidadosamente guardadas em gavetas antigas de madeira de lei, estavam fotografias amareladas, cartas de amor escritas à mão, documentos importantes e cadernos grossos com anotações detalhadas sobre cada obra significativa criada ao longo dos anos produtivos. Ela abriu delicadamente uma das gavetas e retirou com cuidado reverente uma foto especialmente amarelada pelo tempo implacável. Na imagem desbotada, mas ainda clara, ela e Antônio sorriam radiantes lado a lado, jovens e intensamente apaixonados, segurando juntos e orgulhosos uma escultura magnífica que parecia irradiar luz própria, mesmo na fotografia antiga e desgastada. A obra, retratada naquela foto preciosa, era verdadeiramente especial, única no mundo. Antônio a chamara carinhosamente de Renascimento, uma escultura majestosa em bronze polido que combinava harmoniosamente formas abstratas modernas com elementos figurativos clássicos, criando uma peça absolutamente única, que havia levado incríveis 3 anos inteiros para ser finalmente concluída com perfeição. Fora exposta publicamente apenas uma única vez, numa mostra regional importante, e depois daquele momento especial eles decidiram conscientemente guardá-la em segurança, preservá-la cuidadosamente como símbolo eterno do amor profundo e da parceria criativa que compartilhavam tão intensamente. Pouquíssimas pessoas sabiam realmente de sua existência verdadeira, e aqueles raros que sabiam acreditavam ingenuamente que a peça permanentemente exposta no ateliê principal, protegida numa redoma de vidro transparente no canto mais nobre e visível do espaço, era inquestionavelmente a original autêntica. Mas não era absolutamente. Helena sorriu suavemente enquanto segurava a fotografia delicada entre os dedos. Ela e Antônio haviam criado secretamente uma réplica perfeita anos depois da obra original ter sido completada, justamente para protegê-la estrategicamente de olhares ambiciosos e de situações imprevistas e potencialmente perigosas. A verdadeira Renascimento, a original e insubstituível, estava cuidadosamente escondida num lugar secreto que apenas eles dois conheciam perfeitamente, num compartimento engenhoso construído propositalmente nas fundações antigas da Casa Centenária, acessível exclusivamente
por quem soubesse exatamente onde e como procurar. Antônio sempre fora extremamente precavido e desconfiado. Dizia frequentemente que a arte verdadeira merecia proteção rigorosa, não apenas contra o desgaste natural do tempo, mas principalmente contra as intenções humanas perigosas e a ganância destrutiva. E agora, observando contemplativamente a foto desbotada e amarelada, Helena começava finalmente a entender profundamente por que aquela precaução aparentemente exagerada fora tão absolutamente necessária e visionária. Guardou a fotografia preciosa de volta cuidadosamente na gaveta e retornou pensativa ao ateliê principal. A escultura inacabada a esperava pacientemente, imóvel como todas as criações artísticas genuínas são. Ela mergulhou as mãos trabalhadoras na argila úmida novamente, sentindo a textura fria e reconfortante, permitindo conscientemente que seus pensamentos complexos fluíssem naturalmente junto com os movimentos repetitivos e meditativos. Cada peça única que criava carregava inevitavelmente fragmentos importantes de sua história pessoal. Cada máscara expressiva moldava cuidadosamente emoções intensas realmente vividas. Cada forma laboriosamente esculpida era uma maneira silenciosa, mas poderosa de transformar a dor acumulada em beleza duradoura. Quando finalmente anoiteceu completamente sobre as ladeiras históricas de Ouro Preto, Helena continuava trabalhando absorta. Decidiu parar apenas quando seus olhos começaram a arder de cansaço e suas costas protestaram. Limpou as mãos uma última vez, organizou as ferramentas, cobriu a peça inacabada com um pano úmido e apagou as luzes do ateliê. Antes de se recolher ao pequeno quarto adjacente, onde dormia todas as noites, ficou mais alguns minutos parada diante da redoma de vidro que protegia a réplica perfeita de renascimento. A escultura brilhava suavemente sob a luz fraca da lua que entrava pela janela. Helena tocou levemente o vidro com a ponta dos dedos e sussurrou baixinho como se Antônio pudesse ouvi-la de onde quer que estivesse agora. Você sabia, meu amor. Sempre soube que esse dia chegaria. E nós estávamos preparados, não estávamos? O telefone velho tocou estridentemente, quebrando o silêncio contemplativo. Era Roberto, finalmente ligando depois de dias sem dar notícias. Oi, mãe. Tudo bem aí com a senhora? Tudo sim, meu filho querido. Como foi seu dia de trabalho? Cansativo demais, mas produtivo. Mãe, a Mariana me contou que passou aí hoje e ficou muito preocupada com a senhora. Disse que a senhora não está bem. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Preocupada com o que exatamente, Roberto? Ela mencionou que a senhora parecia confusa, que esqueceu completamente de ter falado sobre uma tontura semana passada. Mãe, está se sentindo bem mesmo? Quer que eu marque um médico? Estou me sentindo perfeitamente bem, Roberto. Não tive tontura nenhuma e não esqueci absolutamente de nada. Minha memória está excelente, pode ter certeza disso. Do outro lado da linha houve uma pausa significativa e desconfortável. Mariana tem andado muito preocupada com a senhora, mãe. Acho sinceramente que é só carinho mesmo, sabe? Ela sempre comenta comigo que a senhora é como uma segunda mãe para ela. Eu sei, meu filho, mas estou realmente bem, pode ficar completamente tranquilo quanto a isso. Conversaram mais alguns minutos sobre assuntos cotidianos e triviais antes de se despedirem, com um até breve carinhoso. Mas quando desligou o telefone antiquado, Helena ficou parada no meio do ateliê, pensativa e preocupada. Havia algo profundamente errado acontecendo. Algo sombrio que começava a tomar forma concreta, como uma sombra escura, crescendo devagar e ameaçadora nas bordas iluminadas de sua vida, anteriormente tranquila. Mariana não estava apenas sendo atenciosa ou preocupada. Estava deliberadamente plantando dúvidas sistemáticas, criando narrativas fictícias que não existiam em lugar algum, construindo pacientemente uma imagem pública de fragilidade mental e incapacidade que não correspondia minimamente à realidade objetiva. Por quê? Para quê? Com que objetivo final? As perguntas ecoavam insistentemente na mente lúcida de Helena enquanto ela finalmente se preparava para dormir.
Vestiu o camisão confortável, escovou os cabelos grisalhos que ainda mantinham algum volume e deitou-se na cama estreita que dividia com as lembranças de Antônio. Fechou os olhos cansados, mas o sono demorou muito para chegar. Naquela noite longa e inquieta, dormiu mal, sonhando repetidamente com tempestades escuras e distantes que se aproximavam lentamente, mas inexoravelmente, das montanhas históricas mineiras, trazendo consigo ventos frios e chuvas torrenciais que ameaçavam varrer tudo que ela havia construído pacientemente ao longo de uma vida inteira, dedicada à arte e à verdade. As semanas que se seguiram trouxeram uma inquietação cada vez mais forte e persistente ao coração já cansado de Helena. Mariana intensificara dramaticamente suas visitas ao ateliê, aparecendo ali quase todos os dias, com alguma desculpa nova e elaborada. Trazia remédios que dizia serem absolutamente importantes para pessoas de idade avançada. Levava receitas médicas de profissionais que Helena jamais consultara, sugeria mudanças radicais na rotina diária que supostamente ajudariam em problemas inexistentes que ela insistia que Helena tinha. E sempre, invariavelmente sempre, havia aqueles comentários sutis mas venenosos sobre a memória fraca, sobre a confusão mental, sobre a necessidade urgente de cuidados médicos especializados. Helena observava tudo aquilo em silêncio estratégico e calculado, suas mãos continuando o trabalho metódico com a argila, enquanto os olhos experientes e atentos captavam cada gesto suspeito, cada palavra carregada de intenção oculta, cada expressão facial que revelava as verdadeiras motivações disfarçadas por trás daquele sorriso profissional e perfeito da nora. Era exatamente como esculpir uma peça extremamente complexa. Era absolutamente preciso ter paciência infinita para ver a forma verdadeira emergir lentamente de sob as camadas superficiais e enganosas. Numa manhã fria de quinta-feira, quando o sol ainda lutava corajosamente para subir as ladeiras íngremes de Ouro Preto e iluminar as ruas estreitas, Mariana chegou significativamente mais cedo do que o habitual. Trazia consigo uma pasta preta de documentos e aquele ar estudado de quem estava prestes a resolver um problema importante e inadiável. Dona Helena, preciso conversar urgentemente com a senhora sobre uma coisa extremamente séria e importante, disse ela com gravidade forçada, depositando a pasta pesada sobre a mesa de trabalho e afastando delicadamente, mas determinadamente, algumas ferramentas preciosas de escultura que estavam ali. Tenho me preocupado muitíssimo com o futuro do ateliê e principalmente com a segurança financeira da senhora. Helena secou calmamente as mãos no avental manchado e sentou-se com dignidade numa cadeira antiga de madeira, seu olhar firme e penetrante fixo na nora ambiciosa. Estou ouvindo com atenção, Mariana. A mulher mais jovem abriu a pasta com gestos teatrais e espalhou vários papéis oficiais sobre a mesa. Olha só, eu conversei detalhadamente com um advogado amigo nosso muito competente, expliquei toda a situação delicada da senhora. E ele sugeriu enfaticamente que seria extremamente prudente e necessário a senhora fazer imediatamente uma procuração legal completa. Assim, caso aconteça alguma coisa imprevista, caso a senhora fique gravemente doente ou precise de ajuda urgente, eu e o Roberto podemos cuidar rapidamente de tudo sem complicações burocráticas desnecessárias. É apenas uma precaução inteligente, entende perfeitamente? Helena pegou um dos documentos densos e começou a ler com atenção meticulosa, seus olhos cansados, mas ainda aguçados, percorrendo cada linha pequena com concentração absoluta. O texto era deliberadamente complexo, repleto de termos jurídicos complicados, mas a essência permanecia cristalina. Ela estaria transferindo completamente o poder de decisão sobre todos seus bens materiais, incluindo, obviamente, o ateliê histórico e todas as obras valiosas nele contidas para outras pessoas. Não vejo necessidade alguma disso agora, Mariana. Como você mesma acabou de dizer, é caso aconteça alguma coisa. Se realmente acontecer algo grave, aí sim pensamos cuidadosamente nisso. O sorriso meticulosamente construído de Mariana
vacilou visivelmente por uma fração mínima de segundo antes de se recompor rapidamente. Mas, Dona Helena, é justamente por isso que precisa ser exatamente agora, enquanto a senhora ainda está relativamente lúcida e pode decidir conscientemente. Depois, se a senhora não estiver bem mentalmente, vai ser infinitamente mais complicado e problemático. E olha, eu só quero sinceramente o melhor para a senhora, para que absolutamente tudo fique devidamente protegido e organizado. Entendo perfeitamente sua preocupação exagerada, mas não vou assinar absolutamente nada agora. Quando eu sentir que é verdadeiramente necessário, eu mesma procuro um advogado de minha confiança. A atmosfera no ateliê mudou drasticamente. Mariana recolheu os papéis com movimentos bruscos e nervosos, o sorriso agora completamente ausente do rosto tenso. Tudo bem então, Dona Helena, mas a senhora realmente precisa entender que estou tentando honestamente ajudar. Às vezes parece que a senhora simplesmente não confia em mim, e isso me deixa profundamente muito triste e magoada. Não é questão de confiança, Mariana. É questão de timing apropriado. Não preciso desses documentos agora. A nora saiu sem se despedir educadamente, batendo a porta pesada com mais força do que seria necessário, e Helena ficou sozinha no ateliê silencioso, o silêncio pesando como as nuvens carregadas que se acumulavam sobre as montanhas históricas. Ela sabia perfeitamente que acabara de cruzar uma linha invisível, mas crucial, que a recusa clara significava algo muito mais profundo do que simplesmente não assinar papéis. Significava que não seria facilmente manipulada ou controlada, e isso, intuía Helena com precisão, era algo que Mariana definitivamente não estava preparada para aceitar pacificamente. Nos dias seguintes tensos, as coisas começaram a mudar de maneira cada vez mais evidente e preocupante. Helena notou que as pessoas nas ruas a olhavam de forma estranha e diferente, com aquela mistura desconfortável de pena e constrangimento que se reserva exclusivamente para quem está visivelmente fragilizado ou incapacitado. Dona Conceição, proprietária da tradicional padaria, onde comprava pão fresco todas as manhãs há décadas, perguntou delicadamente se ela estava se cuidando direito, se estava tomando todos os remédios certinhos como mandado. Que remédios exatamente, Conceição? Perguntou Helena diretamente, genuinamente surpresa. Ah, sua nora comentou detalhadamente outro dia que a senhora anda meio esquecida, que precisa de cuidados médicos especializados. Deve ser muito difícil mesmo para você, né? A idade vai chegando inevitavelmente e a gente vai precisando de ajuda constante. Helena sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a compostura externa com esforço. Estou perfeitamente bem, Conceição. Minha nora às vezes exagera dramaticamente na preocupação dela. Mas a semente nociva da dúvida já havia sido plantada profundamente, e Helena percebeu, com a clareza dolorosa de quem está sendo deliberadamente minada, que Mariana estava construindo metodicamente uma narrativa pública detalhada sobre ela, uma história elaborada de declínio mental progressivo que não correspondia minimamente à realidade objetiva, mas que, repetida o suficiente para as pessoas certas, nos lugares certos, começava a ganhar ares convincentes de verdade indiscutível. Foi exatamente então que ela decidiu firmemente procurar ajuda profissional. Não uma ajuda qualquer e superficial, mas alguém realmente competente que entendesse perfeitamente a gravidade extrema da situação e pudesse testemunhar oficialmente sua lucidez completa. Marcou uma consulta detalhada com o Dr. Ernesto, um médico extremamente respeitado na cidade que atendia famílias tradicionais há mais de 30 anos e conhecia Helena desde que ela era jovem. A consulta foi extensa e minuciosa. Dr. Ernesto fez perguntas detalhadas sobre sua rotina diária, sua memória recente e antiga, seus hábitos cotidianos. Pediu que ela resolvesse problemas simples de lógica, que lembrasse de datas importantes da história pessoal e nacional, que descrevesse eventos recentes com precisão. No final da avaliação completa, ele sorriu genuinamente e balançou a cabeça com admiração. Dona Helena, a senhora está com a mente mais afiada e lúcida
que muita gente de 40 anos que eu atendo regularmente aqui. Não vejo sinal algum de declínio cognitivo ou perda de memória. Por que essa preocupação toda de repente? Helena contou detalhadamente sobre as insinuações sistemáticas de Mariana, sobre os comentários maldosos espalhados pela cidade, sobre a insistência obsessiva nos documentos legais de procuração. O médico ouviu tudo com atenção crescente e preocupada, sua expressão ficando cada vez mais séria e até indignada. Olha, vou fazer imediatamente um relatório médico completo atestando sua plena capacidade mental e cognitiva. Guarde esse documento com muito cuidado em lugar seguro. E, Dona Helena, por favor, tenha muito cuidado com essa situação. O que a senhora está me descrevendo é um padrão perigoso que já vi algumas vezes antes e nunca termina bem quando a pessoa não se protege a tempo adequadamente. Helena saiu do consultório com o relatório médico oficial guardado na bolsa, uma pequena arma importante de defesa contra as mentiras que se acumulavam ameaçadoramente ao seu redor. Mas sabia intimamente que precisava de mais evidências. Precisava entender exatamente até onde Mariana estava disposta a ir. A resposta veio de forma inesperada algumas semanas depois. Helena começou a sentir-se estranhamente diferente após tomar seus medicamentos diários para a pressão arterial. Não era nada dramático ou alarmante, apenas uma leve desorientação incômoda, uma sensação perturbadora de estar meio fora do próprio corpo, pensamentos que demoravam mais tempo para se formar claramente. No início, achou que poderia ser simplesmente cansaço acumulado, mas a sensação desagradável persistia invariavelmente e sempre vinha exatamente depois de tomar os remédios prescritos. Foi então que resolveu levar as cápsulas até a farmácia onde sempre comprava seus medicamentos há anos. Dona Lourdes, a farmacêutica competente, era conhecida de longa data e alguém em quem Helena confiava plenamente. Dona Lourdes, pode dar uma olhada cuidadosa nesses comprimidos? Estou me sentindo muito estranha depois de tomá-los ultimamente. A farmacêutica pegou as cápsulas e as examinou com atenção profissional, franzindo a testa preocupada. Dona Helena, esses definitivamente não são os medicamentos que a senhora sempre compra aqui comigo. A embalagem é idêntica, mas olha a cor das cápsulas. É completamente diferente. Deixa eu verificar uma coisa importante no sistema. Ela foi até o computador e começou a digitar rapidamente, conferindo registros detalhados, comparando informações. Quando voltou alguns minutos depois, seu rosto estava visivelmente pálido. Dona Helena, alguém trocou sua receita médica há exatamente 3 semanas atrás. Foi solicitada oficialmente uma mudança de medicamento, mas eu não fui absolutamente consultada sobre isso, e o estranho é que a assinatura no pedido não é do seu médico habitual. E esses comprimidos que a senhora está tomando, eles têm um componente farmacológico que pode causar confusão mental severa e desorientação cognitiva, especialmente em pessoas idosas. Quem fez a troca da receita? Helena sentiu o chão se mover perigosamente sob seus pés. Não fiz troca alguma. Tenho tomado exatamente os mesmos remédios há anos. As duas mulheres se entreolharam em silêncio tenso, e naquele momento carregado de significado, a verdade começou a tomar forma concreta e assustadora. Alguém estava deliberadamente tentando fazê-la parecer confusa, tentando criar sintomas reais e verificáveis que validassem perfeitamente a narrativa falsa de declínio mental que Mariana espalhava sistematicamente pela cidade. Dona Lourdes pegou o telefone com mãos trêmulas. Preciso denunciar isso imediatamente, Dona Helena. Isso é extremamente sério. É adulteração proposital de medicamentos. Pode até mesmo ser legalmente considerado tentativa de prejudicar gravemente a senhora. Espera um pouco, Lourdes, por favor. Preciso pensar estrategicamente em como lidar com isso. Se denunciarmos agora, quem fez isso vai se esconder rapidamente. Vai destruir todas as provas. Preciso ter certeza absoluta. Preciso reunir mais evidências sólidas. A farmacêutica concordou relutantemente, mas documentou meticulosamente tudo em seus registros pessoais, guardando as cápsulas adulteradas como prova material incontestável.
Helena voltou para casa com um misto intenso de raiva e determinação. O jogo havia mudado completamente. Não era mais apenas questão de proteger o ateliê ou as obras de arte. Era questão de proteger sua própria sanidade, sua liberdade fundamental, sua dignidade humana. Naquela noite difícil, ligou para Roberto. A conversa foi extremamente difícil, profundamente dolorosa. Ele não queria acreditar de forma alguma que Mariana pudesse estar fazendo algo tão grave e calculado. Defendia a esposa com a lealdade inabalável de quem ama profundamente. Mas Helena podia sentir perfeitamente a dúvida, começando a se infiltrar lentamente em suas palavras, defensivas. Mãe, tem certeza absoluta disso tudo? A Mariana, ela sempre foi tão cuidadosa e atenciosa com a senhora. É exatamente por isso que é tão perigoso, Roberto. Porque ela sabe perfeitamente ser convincente, sabe parecer dedicada enquanto faz exatamente o oposto. Só estou pedindo que você observe atentamente, que preste atenção em detalhes. Não estou pedindo que você escolha um lado agora, só que mantenha os olhos bem abertos. O filho ficou em silêncio por longos segundos pesados. Vou observar, mãe. Prometo solenemente. Era tudo que Helena podia pedir no momento delicado. Enquanto isso, começou meticulosamente a documentar absolutamente tudo. As visitas de Mariana com horários e detalhes, os comentários que ouvia pelas ruas, os documentos que a nora insistia obsessivamente que ela assinasse. Criou um diário detalhado e sistemático, guardando-o junto com o relatório médico e as informações cruciais da farmácia, construindo pacientemente uma linha do tempo, precisa de manipulações que sabia intuitivamente seria crucial mais adiante. Porque Helena não tinha dúvidas de que as coisas piorariam significativamente antes de melhorar. Mariana era ambiciosa demais, investira esforço demais para desistir facilmente. E quando pessoas assim são confrontadas com resistência séria, elas não recuam covardemente. Elas atacam com mais força, mais calculismo, mais crueldade deliberada. Durante as semanas seguintes tensas, Helena manteve uma rotina quase normal, continuando a trabalhar em suas esculturas, recebendo os poucos clientes que ainda vinham, mas sempre alerta, sempre documentando, sempre reunindo evidências. Começou também a carregar consigo um pequeno gravador digital que comprara discretamente, registrando conversas com Mariana sempre que possível. Numa dessas ocasiões reveladoras, conseguiu captar Mariana falando ao telefone com uma amiga, não sabendo que estava sendo ouvida. As palavras eram cristalinas e incriminadoras. A velha é teimosa demais, mas logo ela vai ter que assinar. Já espalhei que ela está confusa, as pessoas estão acreditando. É só questão de tempo até conseguir o que queremos. Helena salvou o arquivo áudio em múltiplos lugares, sentindo uma mistura de validação e tristeza profunda. Validação porque agora tinha prova concreta das intenções reais. Tristeza porque a confirmação de que alguém da família planejava ativamente destruí-la era dolorosa de uma forma que nenhuma outra dor poderia ser. Roberto começou a notar inconsistências no comportamento de Mariana. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora ganhavam novo significado. A forma como ela desviava o olhar quando mencionava a mãe, a pressa em mudar de assunto quando ele perguntava detalhes, a irritação que transparecia quando ele sugeria visitar Helena sem aviso prévio. Começou a fazer suas próprias investigações discretas. Verificou contas bancárias conjuntas e descobriu pesquisas sobre valores de obras de arte modernista mineira. Encontrou e-mails deletados onde Mariana discutia com galeristas sobre possíveis avaliações de peças de Antônio Carvalho. Encontrou até um esboço de plano detalhando como assumir a administração do ateliê, vender as obras valiosas e usar o dinheiro para investimentos pessoais. A verdade estava se revelando lentamente, mas inexoravelmente, camada por camada, como uma escultura emergindo do bloco bruto de pedra sob as mãos pacientes do artista. E Roberto, dividido entre o amor pela esposa e a lealdade à mãe, começava a entender que às vezes as pessoas que amamos usam máscaras tão perfeitas
que levamos anos para ver o rosto verdadeiro escondido por baixo. O mês de junho chegou trazendo o frio característico do inverno mineiro, que fazia as montanhas de Ouro Preto parecerem ainda mais imponentes e majestosas. E com ele veio também o anúncio esperado da Feira Cultural de Ouro Preto, um evento tradicional e prestigiado que reunia artistas locais talentosos e turistas curiosos numa celebração vibrante da arte e da história profunda da cidade histórica. Helena fora convidada oficialmente para expor suas obras mais recentes, uma honra significativa que recebeu com o mesmo carinho e dedicação de sempre, apesar da tensão crescente que pairava constantemente sobre sua vida como uma nuvem escura e ameaçadora. Passou semanas inteiras preparando meticulosamente a exposição, selecionando peças com critério rigoroso, organizando máscaras expressivas e esculturas delicadas que contavam histórias silenciosas, mas poderosas de resistência e beleza. Cada trabalho escolhido tinha um significado especial, uma mensagem profunda de esperança e força que ela queria compartilhar generosamente com o mundo. Era sua forma particular de dizer que ainda estava ali, inteira, criativa, viva e resistente. Mariana, quando soube finalmente da participação de Helena na feira importante, ofereceu-se imediatamente para ajudar na montagem do estande. O gesto teria parecido genuinamente generoso se Helena não estivesse tão atenta e vigilante aos padrões de comportamento da nora. Havia algo inquietante no brilho dos olhos de Mariana, na pressa exagerada com que se oferecera, que disparava alarmes estridentes na mente experiente da artista. «Eu cuido da montagem sozinha, Mariana, obrigada pela oferta», disse Helena com firmeza, mas educação. «Ah, dona Helena, mas eu insisto mesmo, a senhora não pode carregar peso, montar estruturas pesadas. Deixa eu cuidar de absolutamente tudo, vai ser infinitamente mais fácil para todos. Tenho ajudantes contratados especificamente para isso. Está tudo perfeitamente organizado». O sorriso de Mariana congelou visivelmente. «Tudo bem, então. Mas vou estar lá no dia, é claro. Não perderia essa exposição por absolutamente nada. A feira aconteceria no sábado seguinte, em um dos largos históricos próximos à majestosa igreja de São Francisco de Paula. Desde sexta-feira à tarde, artesãos dedicados e artistas de várias partes começaram a montar seus estandes coloridos, transformando o espaço colonial preservado em uma galeria vibrante ao ar livre. Helena trabalhou intensamente junto com 2 ajudantes confiáveis, posicionando cada peça com cuidado extremo, criando uma narrativa visual coerente que guiava o visitante através de sua trajetória artística completa. Quando terminou finalmente, já anoitecera completamente sobre as ladeiras iluminadas. O estande ficara lindíssimo, iluminado por luzes suaves e estratégicas que destacavam os detalhes minuciosos das esculturas e o caráter expressivo das máscaras. Helena olhou para o conjunto pronto e sentiu uma satisfação profunda e rara. Ali estava sua vida transformada em formas e texturas. Ali estava sua resistência materializada em argila e bronze. Voltou para casa cansada, mas feliz, sem imaginar remotamente o que Mariana estava planejando meticulosamente para o dia seguinte. O sábado amanheceu frio e nublado, mas isso não diminuiu em nada o entusiasmo contagiante da cidade. Desde cedo, turistas animados e moradores locais começaram a circular pela feira, admirando trabalhos variados, conversando com artistas, comprando peças. O estande de Helena atraía olhares curiosos e elogiosos, e ela estava ali, explicando pacientemente o processo criativo, contando histórias emocionadas sobre cada obra, conectando-se genuinamente com pessoas que apreciavam arte verdadeira. Foi por volta das 11 da manhã que Mariana apareceu finalmente. Vinha acompanhada de 2 amigas elegantes, todas impecavelmente vestidas, todas com aquele ar estudado de quem pertence a círculos sociais importantes. Aproximaram-se do estande com sorrisos educados, mas artificiais. Mas havia algo perturbador no jeito como Mariana olhava ao redor que deixou Helena em alerta máximo imediato. Dona Helena,
Que exposição absolutamente maravilhosa, disse Mariana em voz alta o suficiente para que várias pessoas próximas ouvissem claramente. A senhora deve estar tão cansada, tanto esforço para organizar tudo isso sozinha. Espero sinceramente que não tenha esquecido de tomar seus remédios importantes hoje. Tomei sim, Mariana. Obrigada, respondeu Helena, mantendo o tom neutro, mas sentindo a armadilha se formar. Rapidamente. Que bom mesmo. Porque a senhora sabe que sem os remédios fica meio confusa, não é verdade? Lembro perfeitamente que semana passada a senhora estava tão desorientada, coitada. Mas hoje está bem, graças a Deus. Várias pessoas ao redor começaram a prestar atenção na conversa reveladora. Helena viu os olhares de pena, os sussurros discretos. Mariana estava plantando dúvidas sobre sua capacidade mental ali, publicamente, na frente de potenciais compradores, de admiradores, de colegas artistas. Antes que Helena pudesse responder adequadamente, uma das amigas de Mariana, fingindo interesse superficial em uma escultura, perguntou em voz alta: Dona Helena, a senhora fez todas essas peças sozinha? Incrível como a senhora ainda consegue trabalhar com as mãos, mesmo com a idade avançada e os problemas de memória que a Mariana mencionou. Helena respirou fundo, sentindo a raiva ferver, mas mantendo a compostura. Não tenho problemas de memória. Estou perfeitamente lúcida e criativa. Mariana riu, aquele riso cristalino e completamente falso. Ah, dona Helena, não precisa ficar envergonhada. Todo mundo tem suas dificuldades com a idade. É perfeitamente natural. Foi então que Roberto apareceu acompanhado de Mariana como estava planejado. Ele olhou para a mãe, para a esposa, para as pessoas ao redor, e Helena podia ver claramente a confusão em seus olhos. Estava tentando entender o que acontecia, tentando decidir em quem acreditar. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele. Nada demais, amor, respondeu Mariana rapidamente. Só vim prestigiar a exposição da sua mãe. Estava comentando o quanto é impressionante que ela ainda consiga trabalhar, mesmo com as dificuldades todas. Que dificuldades? Questionou Roberto, olhando para Helena. Seu filho, estou bem. Sua esposa está criando uma narrativa que não existe. Mas foi naquele momento que tudo desmoronou completamente. Uma das amigas de Mariana, como se estivesse seguindo um roteiro ensaiado, tropeçou de propósito perto do estande, esbarrando numa mesa auxiliar, onde Helena havia deixado uma tigela com farinha de trigo que usava para dar acabamento final em algumas peças de argila antes de levá-las ao forno. A tigela voou pelo ar e o conteúdo se espalhou, cobrindo Helena da cabeça aos pés com pó branco. O choque foi imediato e generalizado. Helena ficou parada, coberta de farinha, enquanto ao redor pessoas começavam a pegar seus celulares para filmar e fotografar. Mariana, numa performance digna de atriz profissional, correu para tentar ajudar, mas seus gestos eram exagerados, dramáticos, chamando ainda mais atenção para a cena humilhante. Ai, meu Deus, dona Helena, olha o que aconteceu. A senhora está bem? Não está machucada? Deve estar tão confusa, pobrezinha. Eu não estou confusa, gritou Helena, tentando limpar a farinha do rosto, mas sua voz saiu trêmula pela humilhação. E isso só reforçou a narrativa que Mariana queria criar. Claro que não está, dona Helena. Claro que não, continuou Mariana em tom condescendente, aquele tom que se usa com crianças ou pessoas sem plena capacidade mental. Vamos limpar a senhora, vamos cuidar de tudo direitinho. Roberto ficou parado, paralisado pela cena. Outras pessoas se aproximaram para ajudar, mas os olhares eram de pena misturada com desconforto. E os celulares continuavam filmando, capturando cada segundo daquela humilhação pública. Helena olhou ao redor e viu sua reputação desmoronando. Viu a dúvida nos olhos das pessoas. Viu o sucesso da manipulação de Mariana se materializando em tempo real. A artista respeitada, a mulher forte e independente, estava sendo transformada diante de todos numa figura frágil e confusa que não tinha controle sobre a própria vida. Conseguiu se afastar da multidão e caminhou rapidamente em direção a um banheiro público próximo, deixando para trás o estande, as obras, a exposição que deveria ter sido um momento de celebração.
Trancou-se dentro de uma cabine e permitiu que as lágrimas finalmente viessem. Lágrimas de raiva, de humilhação, de impotência diante de uma crueldade tão calculada. Ficou ali por longos minutos, ouvindo os sons abafados da feira lá fora, tentando se recompor. Quando finalmente saiu, limpou o rosto com água fria e olhou para seu reflexo no espelho manchado. A mulher que a encarava de volta tinha olhos cansados, mas não derrotados. Tinha dignidade ferida, mas não destruída. Voltou para o estande devagar, cada passo uma afirmação silenciosa de que não seria quebrada tão facilmente. As pessoas que ainda estavam por perto desviavam o olhar constrangidas e Helena sentiu a solidão pesar como nunca antes. Roberto havia ido embora com Mariana, sem ao menos esperar para conversar com ela. O estande estava parcialmente desmontado por ajudantes bem-intencionados que acharam que ela não voltaria. Passou o resto do dia ali, reorganizando o que podia, conversando com as poucas pessoas que paravam para ver as obras sem preconceito ou pena. E quando a feira terminou ao anoitecer, ela desmontou tudo sozinha, guardando cada peça com o cuidado de sempre, apesar do coração pesado. Quando chegou em casa, o ateliê a recebeu com seu silêncio familiar. Helena acendeu as luzes, preparou um chá e sentou-se em sua cadeira de trabalho, olhando para as esculturas ao redor. Pensou em Antônio, em como ele lidaria com aquela situação, em qual conselho daria. E então lembrou de algo que ele costumava dizer: a pior tempestade sempre vem antes da calmaria definitiva. Ela não sabia ainda, mas as imagens e vídeos daquele dia já circulavam pelas redes sociais, editados e legendados, de forma a reforçar a narrativa de Mariana. Comentários falsos sobre demência, sobre incapacidade, sobre a necessidade de intervenção da família se multiplicavam. A humilhação pública estava completa, digital e permanente, mas Helena também não sabia que algumas pessoas haviam percebido a encenação. Dona Lourdes, a farmacêutica, estava na feira e viu tudo. Também viu o sorriso rápido que Mariana trocou com a amiga logo após o incidente, um sorriso de satisfação que durou apenas uma fração de segundo, mas que foi o suficiente para alguém atento perceber a farsa. E Dr. Ernesto, que também passara pela feira mais cedo, ficara intrigado com os comentários sobre problemas de memória, lembrando do relatório que fizera, atestando a plena capacidade mental de Helena apenas semanas antes. As engrenagens da verdade começavam a se mover, lentas mas inexoráveis, enquanto Helena, sozinha em seu ateliê, tomava uma decisão. Não responderia com raiva ou desespero. Responderia com inteligência e paciência. Esperaria o momento certo, juntaria as provas, construiria seu caso com a mesma meticulosidade com que construía suas esculturas. Mariana havia vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Naquela noite solitária, depois de organizar tudo no ateliê, Helena sentou-se à mesa onde costumava fazer seus esboços e começou a escrever em seu diário. Anotou cada detalhe do dia terrível, os horários, as pessoas presentes, as palavras exatas de Mariana, os nomes das amigas que participaram da encenação. Escreveu sobre o momento preciso em que percebeu que o tropeço foi proposital, sobre como Mariana estava posicionada para capturar o melhor ângulo da humilhação. A escrita era terapêutica, mas também estratégica. Cada palavra anotada era uma peça de evidência sendo catalogada, cada lembrança preservada era uma munição para o momento futuro em que a verdade precisaria ser apresentada. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Cláudio Mendes, o velho amigo de Antônio. Ele estava na feira e vira tudo. A mensagem era direta. Helena, precisamos conversar com urgência. Vi o que aconteceu hoje. Isso não foi acidente. Ligue para mim quando puder. Helena sentiu um alívio inesperado. Não estava completamente sozinha, afinal. Havia ainda pessoas que enxergavam além das aparências, que não eram facilmente enganadas por performances teatrais. Decidiu ligar para Cláudio no dia seguinte, quando estivesse mais calma, mais focada. Dormiu mal aquela noite, acordando várias vezes com pesadelos onde era perseguida por máscaras sorridentes
que escondiam rostos ameaçadores. Quando finalmente amanheceu, levantou-se cansada, mas determinada. Tomou banho, vestiu-se e foi até seu pequeno oratório, onde mantinha fotos de Antônio e alguns objetos pessoais dele. Me ajuda a ser forte, meu amor, sussurrou para a foto. Me ajuda a ter paciência até o momento certo chegar. O telefone tocou, interrompendo o momento de reflexão. Era Roberto, finalmente. Mãe, preciso falar com a senhora, pessoalmente. Posso ir aí? Pode sim, meu filho. Te espero. 1 hora depois, Roberto chegou sozinho. Seu rosto estava marcado por noites mal dormidas, os olhos vermelhos de quem tinha chorado ou estava perto disso. Sentou-se pesadamente numa cadeira e ficou em silêncio por longos momentos antes de falar. Mãe, eu vi os vídeos que estão circulando. Vi as fotos. E quanto mais vejo, mais percebo que tem algo errado. A forma como a amiga da Mariana estava posicionada antes de tropeçar, o jeito como a Mariana já estava com o celular pronto para gravar. Tudo parece ensaiado. Helena pegou a mão do filho. Estava torcendo para que você percebesse isso, Roberto. Mas por que, mãe? Por que ela faria isso? O que ela quer? E foi então que Helena decidiu contar tudo. Mostrou o relatório médico do Dr. Ernesto, explicou sobre os medicamentos trocados, mostrou as anotações do seu diário, revelou as gravações de áudio que tinha conseguido fazer. Roberto ouvia cada vez mais pálido, cada vez mais consciente da extensão da manipulação. Quando ela terminou, ele cobriu o rosto com as mãos. Eu casei com um monstro, mãe. Como fui tão cego? Você não foi cego, Roberto. Você foi enganado por alguém muito habilidoso em enganar. Há uma diferença enorme entre ser tolo e ser vítima de manipulação profissional. O que fazemos agora? Agora continuamos juntando provas. E quando tivermos evidências suficientes, incontestáveis, fazemos a verdade vir à tona de uma forma que ela nunca possa negar ou escapar. Pai e filho passaram horas conversando, planejando, decidindo os próximos passos. Quando Roberto finalmente saiu, Helena sentiu que algo havia mudado. Não estava mais sozinha nessa batalha. Tinha um aliado e, mais importante, tinha seu filho de volta. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Helena dormiu tranquila. Não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque agora sabia que não enfrentaria sozinha a tempestade que se aproximava. Os dias que se seguiram à feira foram de trabalho intenso e silencioso. Helena e Roberto se encontravam discretamente, sempre longe dos olhos curiosos de Mariana, sempre planejando o próximo passo com a precisão de quem monta uma obra complexa peça por peça. O ateliê nos fundos, aquele espaço que guardava obras antigas e ferramentas especiais, tornou-se o centro silencioso de uma investigação cuidadosa. Foi numa tarde de terça-feira que Helena decidiu verificar aquele espaço com mais atenção. Algo lhe dizia que Mariana não pararia simplesmente na humilhação pública, que havia mais por vir, e seu instinto, afiado por décadas de observação humana transformada em arte, não a enganava. Quando abriu a porta pesada do ateliê dos fundos, o ar saiu de seus pulmões como se tivesse levado um soco. O espaço estava devastado. Esculturas quebradas em 1000 pedaços, máscaras pisoteadas e deformadas, ferramentas espalhadas pelo chão de forma caótica, moldes de gesso destroçados além de qualquer possibilidade de reparo, décadas de trabalho meticuloso reduzidas a fragmentos e pó. As pernas de Helena tremeram violentamente e ela precisou se apoiar no batente da porta para não cair. A destruição era metódica, calculada para causar o máximo de dano emocional possível. Cada peça havia sido quebrada com força deliberada, cada ferramenta danificada propositalmente. Não era vandalismo aleatório, era ataque direcionado. Caminhou devagar entre os destroços, pegando pedaços de obras que um dia foram inteiras, lembrando da história profunda por trás de cada uma. Ali estava o fragmento de uma máscara que fizera para representar a maternidade renunciada. Ali, os restos de uma escultura que simbolizava superação após perda. Tudo destruído, tudo perdido.
Mas enquanto o desespero inicial começava a dar lugar à raiva fria e calculada, Helena notou algo crucial. Entre os escombros, parcialmente escondida sob uma lona que cobrira algumas prateleiras, havia uma pequena câmera de segurança que ela mesma instalara discretamente meses atrás, depois que algumas ferramentas caras haviam desaparecido misteriosamente. Ela se aproximou rapidamente, o coração batendo acelerado, e verificou o dispositivo. Estava intacto, funcionando perfeitamente. E a luz vermelha piscava, indicando que continuava gravando. Com as mãos trêmulas de ansiedade e esperança, Helena retirou o cartão de memória da câmera e correu para dentro da casa. Conectou o cartão ao computador antigo e começou a revisar as imagens gravadas. E então, ali na tela diante dela, viu absolutamente tudo. Viu um homem que reconheceu como funcionário ocasional, que Mariana às vezes contratava para serviços diversos, entrando no ateliê nos fundos. Viu ele sistematicamente destruindo cada peça, quebrando, pisoteando, devastando com um método assustador. E no canto da filmagem, entrando brevemente, mas claramente no enquadramento, viu Mariana dando instruções precisas, apontando para obras específicas, garantindo que a destruição fosse completa e definitiva. Helena salvou o arquivo imediatamente em 3 lugares diferentes. Fez cópias em pendrives separados, que guardou em locais distintos. Enviou uma cópia para um e-mail seguro. Aquilo era ouro puro em forma de evidência. Era a prova definitiva e incontestável da maldade que Mariana escondia sob sua máscara de perfeição. Mas ainda não era hora de revelar. Helena sabia que precisava de mais, precisava construir um caso tão sólido e completo que não houvesse margem nenhuma para dúvidas, para manipulações, para que Mariana escapasse usando seu charme e sua lábia convincente. Foi então que o telefone tocou. Era Cláudio Mendes, o velho amigo de Antônio. Helena, preciso te ver urgentemente. Tenho uma proposta que pode resolver tudo isso de uma vez por todas. Eles se encontraram discretamente num café afastado do centro histórico, longe de olhos conhecidos. Cláudio ouviu pacientemente enquanto Helena contava sobre a destruição do ateliê, sobre as gravações, sobre todas as evidências acumuladas. Quando ela terminou, ele sorriu com determinação. Tenho uma ideia. Vou organizar um evento especial, uma homenagem aos artistas de Ouro Preto, com foco especial no trabalho de Helena Carvalho e no legado de Antônio. Será público, com mídia presente, com figuras importantes do cenário artístico mineiro. E será a armadilha perfeita para fazer Mariana se revelar completamente. Helena pensou por alguns momentos. A ideia era arriscada, mas genial. Um evento público onde ela pudesse não apenas restaurar sua reputação, mas também expor Mariana definitivamente. Quanto tempo precisaria para organizar? 1 mês. Talvez menos se conseguir acelerar os trâmites. Tempo suficiente para preparar tudo, mas também para dar a Mariana corda suficiente para se enforcar. Helena concordou. O plano começou a tomar forma concretamente. Cláudio, com seus contatos extensos e sua posição respeitada no mundo artístico, começou a trabalhar nos bastidores. Conseguiu apoio de instituições culturais importantes, garantiu cobertura de imprensa regional e até nacional, convidou críticos de arte, galeristas, colecionadores e figuras públicas do cenário cultural mineiro. Enquanto isso, Roberto continuava sua atuação dupla em casa. Fingia ter sido completamente convencido por Mariana de que a mãe realmente precisava de cuidados especiais. Concordava que talvez fosse mesmo hora de pensar em alternativas. Para o cuidado de Helena, mencionava casualmente que talvez a procuração fosse realmente uma boa ideia. Mariana, acreditando ter finalmente conquistado o apoio total e incondicional do marido, tornou-se mais ousada e descuidada. Começou a falar abertamente sobre planos detalhados para o ateliê, sobre a necessidade de avaliar profissionalmente a obra Renascimento para ver quanto valia no mercado atual de arte, sobre como seria melhor para absolutamente todos se Helena fosse morar em um lugar com cuidados médicos especializados. E Roberto registrava absolutamente tudo.
gravações de áudio de conversas reveladoras e incriminadoras, mensagens de texto trocadas entre Mariana e suas amigas cúmplices, discutindo os planos detalhadamente, e-mails com galeristas perguntando sobre valores específicos de obras de Antônio Carvalho. Foi durante esse período tenso que Helena tomou uma decisão importante. Revelaria a Roberto o segredo que guardara por tantos anos, a verdadeira localização da Renascimento original. Pai e filho se encontraram novamente no ateliê, e desta vez Helena o levou até um canto específico do espaço. Seu pai era extremamente precavido, começou ela. Sempre dizia que a arte verdadeira precisava ser protegida não apenas do tempo, mas das intenções humanas ruins. Ela ajoelhou-se e começou a remover algumas tábuas do piso de madeira. Sob elas havia um compartimento secreto perfeitamente construído, invisível para quem não soubesse exatamente onde procurar. E ali dentro, cuidadosamente embrulhada e protegida, estava a verdadeira Renascimento, a escultura original que todos acreditavam estar exposta na redoma de vidro. Roberto ficou sem palavras, olhando para a peça magnífica que irradiava uma qualidade especial, impossível de replicar perfeitamente. Então aqui está exposta. É uma réplica perfeita que fizemos anos depois para proteção. Seu pai sempre teve medo que alguém tentasse roubar ou danificar a original. E agora entendo por que esse medo era justificado. Pai e filho passaram horas examinando a escultura verdadeira, maravilhando-se com os detalhes, entendendo melhor a genialidade de Antônio e planejando como usá-la no momento certo, no evento que Cláudio estava organizando. As semanas passaram em preparação cuidadosa. Cláudio enviava atualizações regulares sobre o evento, sempre usando códigos simples caso alguém interceptasse as mensagens. Helena continuava sua rotina no ateliê, trabalhando em uma nova escultura que chamou de Verdade Revelada. Uma peça que simbolizava exatamente o que estava por vir. Mariana, confiante em sua vitória aparente, começou a fazer planos concretos para assumir o controle do ateliê assim que o evento terminasse. Conversou com advogados sobre como proceder legalmente, pesquisou instituições para idosos onde Helena poderia ser internada, até começou a fazer contatos preliminares com possíveis compradores para as obras de Antônio. Ela não percebia, cegada pela própria ambição, que cada movimento seu estava sendo documentado, cada palavra registrada, cada plano catalogado como evidência. A teia que ela própria tecera para prender Helena estava se transformando numa armadilha que a apanharia de forma inescapável. O dia do evento se aproximava rapidamente e com ele crescia a tensão palpável. Helena sentia como se estivesse prestes a dar o último golpe de cinzel na escultura de uma vida inteira, aquele momento definitivo que separa a forma bruta da obra finalizada. Tudo havia sido preparado meticulosamente, todas as peças estavam em posição, todas as evidências organizadas e prontas para serem reveladas. Numa noite, poucos dias antes do evento crucial, Helena ficou sozinha no ateliê olhando para as duas versões de Renascimento, lado a lado, a réplica e a original. Eram quase idênticas externamente, mas havia uma diferença sutil que apenas olhos muito experientes perceberiam, aquela qualidade indefinível que só a obra verdadeira possui. Sussurrou para a escultura original, como se falasse diretamente com Antônio. Logo, meu amor, logo sua obra será finalmente reconhecida pelo que realmente é, e a verdade que você sempre defendeu vai prevalecer sobre todas as mentiras. A luz das velas que acendera tremulava suavemente, criando sombras dançantes nas paredes antigas. Helena sentiu uma paz estranha, aquela calma que vem antes da tempestade final, quando se sabe que não há mais volta, que o momento decisivo chegou e é preciso estar preparado para enfrentá-lo com toda a coragem e dignidade, acumuladas ao longo de uma vida inteira de resistência silenciosa. Na manhã seguinte, Helena acordou decidida a adicionar mais um elemento ao plano. Ligou para Dona Lourdes, a farmacêutica, e marcou um encontro discreto. Quando se encontraram, Helena explicou sobre o evento que estava sendo organizado e pediu que Lourdes preparasse,
Um documento formal sobre a troca irregular de medicamentos, incluindo todos os detalhes técnicos e as possíveis consequências para a saúde. Dona Lourdes concordou prontamente. Vou além disso, Dona Helena. Vou incluir as datas exatas, as assinaturas falsificadas, e vou solicitar uma análise laboratorial completa dos comprimidos adulterados. Isso vai ser evidência científica incontestável. Dr. Ernesto também foi contatado. Quando soube do plano, ofereceu-se para estar presente no evento e, se necessário, dar seu testemunho médico sobre a plena capacidade mental de Helena. Traria consigo não apenas o relatório que já havia feito, mas também resultados de novos exames, cognitivos ainda mais detalhados, que realizaria com Helena nos dias seguintes. A rede de apoio estava se formando, silenciosa, mas sólida. Pessoas que conheciam Helena há anos, que respeitavam seu trabalho e sua integridade, começaram a perceber que algo estava profundamente errado na narrativa que Mariana espalhava. E discretamente, cada uma dessas pessoas começou a reunir suas próprias observações e evidências. Dona Conceição, da padaria, lembrou-se de conversas estranhas com Mariana, onde a nora perguntava detalhes sobre a rotina de Helena, sobre quem a visitava, sobre qualquer sinal de confusão ou esquecimento. Na época parecera preocupação genuína, mas agora, repensando, as conversas, percebia o tom de coleta de informação, de busca por munição para usar contra a sogra. O pároco da igreja de São Francisco de Assis, onde Helena frequentava missas ocasionalmente, também se lembrou de uma conversa com Mariana, onde ela sugeria sutilmente que talvez fosse melhor Helena não frequentar mais a igreja sozinha, pois poderia se perder no caminho. O padre ficara surpreso na época, pois Helena sempre parecera perfeitamente orientada e lúcida. Esses pequenos testemunhos aparentemente insignificantes isoladamente começaram a formar um padrão claro quando reunidos. Mariana havia sido metódica e abrangente em sua campanha de difamação, plantando sementes de dúvida em múltiplos círculos sociais, garantindo que a narrativa de declínio mental de Helena se espalhasse por toda a comunidade. Mas essa mesma meticulosidade seria sua ruína, porque, ao envolver tantas pessoas, ao deixar rastros em tantos lugares, tornara impossível esconder completamente suas ações quando alguém finalmente decidisse investigar seriamente. Roberto, enquanto isso, fazia suas próprias descobertas perturbadoras. Vasculhando e-mails antigos de Mariana, encontrou correspondências que datavam de antes mesmo do casamento, onde ela discutia com uma amiga próxima sobre ter descoberto que a mãe de Roberto possuía um ateliê valioso e obras de arte que poderiam valer muito dinheiro. A amiga respondia incentivando, dizendo que era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. O casamento, percebeu Roberto com dor crescente, nunca fora sobre amor. Fora sempre sobre o ateliê, sobre as obras, sobre o dinheiro que Mariana acreditava poder obter. Ele era apenas o meio necessário para chegar até o verdadeiro objetivo. A dor dessa revelação era profunda e lancinante, mas também era libertadora de certa forma, porque significava que ele não havia falhado como marido, não havia feito nada errado que justificasse o comportamento de Mariana. Ele simplesmente tinha sido alvo de uma manipulação de longo prazo, cuidadosamente planejada e executada por alguém que via relacionamentos apenas como transações, pessoas apenas como recursos. Compartilhou essas descobertas com Helena e juntos decidiram que esses e-mails também fariam parte das evidências apresentadas no evento. Não seria apenas sobre proteger o ateliê ou restaurar a reputação de Helena. Seria sobre expor completamente o padrão de manipulação de Mariana, garantindo que ela não pudesse simplesmente se mudar para outra cidade e fazer a mesma coisa com outras pessoas vulneráveis. Cláudio ligou uma semana antes do evento com novidades empolgantes. Conseguira não apenas a presença de críticos de arte regionais, mas também a confirmação de 2 críticos nacionais importantes que estavam interessados em fazer matéria sobre o legado artístico de Antônio Carvalho e o trabalho continuado de Helena. A Rede Minas de televisão
enviaria uma equipe para cobrir o evento. Seria impossível para Mariana controlar a narrativa quando tantos profissionais de mídia estivessem presentes. O Teatro Municipal de Ouro Preto fora reservado para o evento, um espaço histórico e simbólico, com capacidade para 300 pessoas. Os convites começaram a ser distribuídos e a resposta foi surpreendente. Artistas locais, colecionadores, professores de arte, autoridades culturais, todos confirmando presença. O evento estava se tornando muito maior do que Helena imaginara inicialmente. Mariana, quando soube do evento através de Roberto, que fingiu mencionar casualmente, ficou inicialmente surpresa, mas rapidamente viu a oportunidade. Um evento público, com mídia presente, seria a chance perfeita para consolidar sua imagem de nora dedicada e cuidadora abnegada. Talvez até pudesse usar a ocasião para sugerir publicamente que era necessário um curador legal para os bens de Helena, já que ela não tinha mais condições de gerenciá-los sozinha. Começou a se preparar meticulosamente para o evento. Escolheu o vestido perfeito, ensaiou seu discurso de falsa humildade e preocupação, até preparou algumas lágrimas estratégicas para o momento certo. Estava confiante, certa de que mais uma vez conseguiria manipular a situação a seu favor. Não sabia que estava caminhando diretamente para uma armadilha da qual não haveria escapatória. Não percebia que cada passo que dava na direção daquele palco era um passo a mais na direção de sua própria queda definitiva e irreversível. O Teatro Municipal de Ouro Preto estava completamente repleto naquela noite decisiva de sábado. As cadeiras de veludo vermelho desgastado pelo tempo acomodavam críticos de arte renomados, jornalistas curiosos, artistas locais talentosos, autoridades culturais importantes e dezenas de curiosos que vieram prestigiar o evento organizado por Cláudio Mendes. O palco histórico estava cuidadosamente montado com painéis iluminados que exibiam fotografias ampliadas de obras de Helena ao longo das décadas, uma retrospectiva visual comovente de uma vida inteira dedicada à arte. Helena estava nos bastidores, vestida com simplicidade elegante, um vestido azul escuro que Antônio sempre dizia realçar seus olhos expressivos. Suas mãos trabalhadoras, marcadas por décadas de trabalho com argila e ferramentas metálicas, seguravam com firmeza absoluta um pequeno controle remoto que comandaria a apresentação multimídia preparada meticulosamente para aquela noite. Roberto estava ao seu lado, nervoso, mas determinado, e Cláudio conferia os últimos detalhes técnicos com a equipe de som e imagem. Mariana chegou exatamente meia hora antes do evento começar, uma aparição deslumbrante em um vestido creme de grife caríssimo, cabelos perfeitamente arrumados em um salão de Belo Horizonte. Sorriso radiante e estudado. Cumprimentou pessoas importantes com a desenvoltura natural de quem nasceu para ambientes sociais, sempre mencionando estrategicamente seu papel dedicado de cuidadora da sogra artista, sempre plantando sutilmente sementes de dúvida, mascaradas como preocupação amorosa. Quando os holofotes se acenderam finalmente e Cláudio subiu ao palco com passos firmes para abrir o evento solene, Mariana estava sentada estrategicamente na primeira fileira, posicionada para ser vista perfeitamente por todos os presentes. Ela acreditava estar ali para consolidar sua narrativa cuidadosamente construída, para aparecer como a heroína dedicada da história, a mulher compassiva que sustentava uma artista em declínio. Boa noite a todos os presentes, começou Cláudio, sua voz profissional amplificada pelo sistema de som. Estamos aqui hoje para celebrar a trajetória extraordinária de Helena Carvalho, uma das artistas mais autênticas e resilientes que Minas Gerais já produziu. Uma mulher que transformou dor em beleza, silêncio em expressão poderosa e que nos ensina, através de cada obra única, o verdadeiro significado profundo de resistência. A plateia aplaudiu respeitosamente. Mariana aplaudiu também, seu sorriso perfeito fixo no rosto maquiado. Mas antes de convidarmos a homenageada ao palco, continuou Cláudio com tom, mudando sutilmente.
precisamos falar sobre algo extremamente importante. Sobre verdade, sobre máscaras e sobre a diferença crucial entre aparência e essência. Porque a arte de Helena sempre foi sobre revelar o que está escondido, sobre mostrar as camadas que existem perigosamente sob a superfície enganosa. O tom havia mudado completamente. Algumas pessoas na plateia começaram a se mexer inquietas, sentindo que algo diferente e inesperado estava acontecendo. Mariana manteve o sorriso, mas seus olhos se estreitaram levemente com desconfiança crescente. Cláudio fez um sinal e as luzes do teatro se apagaram completamente. No telão gigante atrás dele, começou a ser projetado um vídeo. Eram as gravações cristalinas da câmera de segurança do ateliê nos fundos, mostrando claramente a destruição sistemática das obras, o funcionário quebrando cada peça metodicamente e então, entrando inconfundivelmente no enquadramento, Mariana dando instruções precisas, apontando, garantindo que a devastação fosse completa. O silêncio no teatro era absoluto e pesado. Mariana levantou-se abruptamente da cadeira, seu rosto perdendo toda a cor artificial, o sorriso finalmente desaparecendo completamente para dar lugar ao pânico. "Isso é mentira", ela gritou desesperada. "Isso foi editado, manipulado digitalmente. Vocês não podem acreditar nisso." Mas o vídeo continuava implacavelmente, e agora mostravam outras evidências meticulosamente organizadas. Gravações de áudio de Mariana, falando com amigas sobre seus planos ambiciosos de ficar com o ateliê, mensagens de texto detalhando estratégias de manipulação, e-mails antigos com galeristas perguntando valores específicos de obras, documentos oficiais da farmácia sobre a troca irregular e perigosa de medicamentos, o relatório médico completo do Dr. Ernesto atestando a plena capacidade mental de Helena, datado de meses atrás, quando Mariana já espalhava rumores maliciosos sobre declínio cognitivo. Cada pedaço de evidência era apresentado metodicamente, construindo um caso absolutamente irrefutável. A plateia assistia em choque crescente, alguns começando a sussurrar indignados, outros simplesmente paralisados pela revelação chocante. Mariana tentou sair correndo desesperadamente, mas seguranças discretamente posicionados nas saídas a impediram firmemente. Roberto subiu ao palco com expressão séria, e sua voz, quando falou, estava carregada de emoção contida, mas dignidade recuperada. "Eu fui enganado", disse ele à plateia silenciosa, mas principalmente olhando diretamente para Mariana. "Fui manipulado pela pessoa que jurei amar e proteger, e no processo quase perdi minha mãe, a mulher mais íntegra e forte que conheço. Quase deixei que destruíssem não apenas sua reputação, mas sua vida. Hoje estou aqui não para pedir perdão publicamente, isso farei em particular, mas para garantir que a verdade seja conhecida por todos que foram enganados assim como eu fui." A expressão de Mariana passou rapidamente do pânico para a raiva descontrolada. "Vocês não entendem absolutamente nada", ela gritou, sua voz agora destituída de qualquer suavidade estudada. "Aquela mulher tem um tesouro valioso guardado e vive como pobre, desperdiçando tudo. Eu merecia aquilo, merecia ter acesso, merecia ser reconhecida. Fiz tudo, por ela e ela me negou tudo." Era a confissão final completa, a máscara completamente removida, revelando a ambição e a crueldade que sempre estiveram ali, escondidas sob camadas de falsa dedicação. Foi então que Helena finalmente subiu ao palco com dignidade absoluta. Caminhou devagar, mas com presença impressionante, cada passo uma afirmação silenciosa de sua força inquebrável. Quando chegou ao centro, ficou em silêncio por um longo momento carregado, apenas olhando para a plateia, depois para Mariana, depois para Roberto. Quando começou a falar, sua voz era calma, mas carregava o peso de uma vida inteira de experiências e sabedoria acumulada. "Passei meses sendo desacreditada, humilhada publicamente, tendo minha sanidade questionada por todos. Passei meses vendo minha reputação sendo sistematicamente destruída por alguém que sorria para mim enquanto plantava mentiras cruéis sobre mim.
Teria sido fácil reagir com raiva imediata, com confronto violento. Mas aprendi ao longo de décadas trabalhando com arte que as melhores obras levam tempo. Que a verdade, assim como uma escultura perfeita, precisa ser revelada com paciência infinita, camada por camada, até que não haja dúvida sobre sua forma verdadeira. Ela se virou diretamente para Mariana. Você quis meu ateliê. Quis as obras que meu marido e eu criamos juntos com amor. Quis o que acreditava ser um tesouro escondido, mas nunca entendeu que o verdadeiro valor das coisas não está no dinheiro que podem gerar. Está na história que carregam, no amor que foi investido em cada detalhe, na memória que preservam. Helena fez um sinal e assistentes trouxeram cuidadosamente ao palco uma estrutura coberta por um pano escuro. Com gestos reverentes, Helena removeu a cobertura, revelando duas esculturas lado a lado. Uma era a Renascimento, que ficava exposta no ateliê principal, a réplica perfeita. A outra, ligeiramente diferente em alguns detalhes sutis, mas irradiando uma qualidade especial impossível de replicar perfeitamente, era a original verdadeira. A obra que você tanto queria, Mariana, sempre esteve protegida. A peça que via no ateliê era uma réplica que meu marido e eu criamos justamente para situações como essa, para proteger o original de pessoas que veem arte apenas como mercadoria. A verdadeira Renascimento ficou escondida todos esses anos, esperando o momento certo de vir à luz. Assim como a verdade sobre você esperou o momento certo de ser revelada. A plateia irrompeu em aplausos emocionados. Alguns se levantaram, jornalistas anotavam freneticamente, câmeras capturavam cada segundo histórico, e Mariana, finalmente destituída de qualquer poder ou controle, caiu de volta na cadeira, completamente derrotada. Foi então que dois policiais, que haviam sido discretamente convidados por Cláudio em coordenação com as autoridades locais, se aproximaram com passos firmes. As evidências apresentadas eram suficientes para várias acusações criminais graves: adulteração de medicamentos, destruição de propriedade, difamação, tentativa de apropriação indébita através de documentos fraudulentos. Mariana foi conduzida para fora do teatro em silêncio humilhante, seus passos agora sem qualquer rastro da elegância estudada que sempre exibira. O evento que deveria ser seu triunfo final tornara-se sua queda completa e irreversível. Depois que ela saiu escoltada, Helena voltou ao microfone. Mas sua mensagem agora era diferente, mais suave, mais reflexiva. Aprendi muitas coisas nesses meses difíceis. Aprendi que a solidão pode ser devastadora quando nos fazem duvidar de nós mesmos. Aprendi que a manipulação funciona não porque somos fracos, mas porque queremos acreditar no melhor das pessoas. E aprendi, acima de tudo, que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando parece que as mentiras venceram definitivamente. O resto da noite foi uma celebração genuína do trabalho de Helena. Pessoas se aproximaram para se desculpar sinceramente por terem duvidado, para expressar admiração por sua força e inteligência. A imprensa regional publicaria matérias extensas sobre o caso, não apenas expondo a manipulação de Mariana, mas celebrando a resiliência extraordinária de Helena. 3 meses depois do evento histórico, Helena finalmente decidiu o que fazer com a Renascimento original. Em conversa com Cláudio e Roberto, decidiu doá-la ao Museu de Arte de Belo Horizonte, com a condição de que fosse exposta permanentemente com uma placa explicando não apenas a história da obra, mas também a história de resistência e verdade que a acompanhou. Helena voltou para Ouro Preto, para seu ateliê reconstruído, para sua rotina de criar beleza a partir da argila. Agora as pessoas que passavam pela rua não a olhavam mais com pena, olhavam com respeito, com admiração. Roberto visitava-a quase todos os dias agora, reconstruindo devagar a relação. Ele estava lidando com o processo de divórcio e com a terapia necessária para processar o trauma de ter sido tão profundamente enganado. Uma tarde, Helena estava trabalhando em uma nova escultura quando ouviu a campainha. Ao abrir a porta, encontrou o Dr. Ernesto acompanhado de Dona Lourdes. Vinham visitá-la trazendo quitandas caseiras e a companhia calorosa de quem sempre acreditou nela.
enquanto tomavam café juntos no ateliê. Conversando sobre coisas triviais e profundas, Helena olhou ao redor e sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Helena ficou sozinha no ateliê. Acendeu uma vela diante da foto antiga dela e Antônio. "Conseguimos, amor", ela sussurrou. "A verdade veio à luz, assim como você sempre disse que viria." Soprou a vela e caminhou até a janela que dava para as ladeiras iluminadas de ouro preto. A cidade histórica respirava sua existência centenária, testemunha silenciosa de tantas histórias de luta, resistência e triunfo. Ela não buscara vingança, buscara justiça. E ao fazê-lo provara que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em permanecer íntegra enquanto constrói, pedra por pedra, evidência por evidência, a revelação inevitável do que é real. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e sua jornada de resistência tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com a força dessa mulher extraordinária que transformou manipulação em verdade e humilhação em dignidade restaurada, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a revelação no teatro? A descoberta dos medicamentos trocados? O abraço final entre mãe e filho? Queremos saber o que você sentiu. Todos os dias, trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, narrativas que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, que nos ensinam sobre coragem, sobre justiça e sobre a força que existe dentro de cada um de nós. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre a vida. Até lá!